E os bancos gregos voltaram a abrir as portas nesta segunda-feira, após a Grécia pagar dívidas atrasadas de 2 bilhões de euros ao Fundo Monetário Internacional. Os saques continuam limitados a 420 euros por semana, que podem ser retirados em um único saque. Os recursos para o pagamento da dívida vieram do adiantamento do pacote de ajuda financeira da União Europeia, depois que a Grécia aprovou medidas de austeridade. O acordo tem gerado inquietação entre os países da Europa. Quem comenta o assunto e também a reabertura da embaixada cubana em Washington é Flávio Aguiar, de Berlim. Essa imagem que vocês estão vendo aqui atrás de mim é a bandeira da União Europeia. E como é possível ver, olha, há uma espécie assim de corte ali, né? É a sensação que a imagem que corresponde à sensação que muitas pessoas, muitos analistas estão apontando aqui na Europa, quanto à União Europeia, na ressaca das últimas negociações ou imposições, melhor dizendo, sobre a Grécia. É claro que o principal peso da solução tipicamente neoliberal atingida, que inclusive suprimiu um pouco da soberania nacional da Grécia, atingiu sobretudo o governo grego, atingiu o povo grego, né? Mas colocou-se como um problema também para o conjunto da União Europeia, porque o primeiro plano apresentado na reunião de cúpula que tomou as decisões finais, apresentado pelo primeiro-ministro Alexis Tsipras, havia sido redigido de comum acordo com a França. Portanto, ao ser atropelado pelo governo alemão, esse plano acabou propiciando também uma espécie de fissura, de estremecimento nas relações da Alemanha com a própria França. Também é bom lembrar, o plano era apoiado pela Itália e tinha até cautelosamente uma primeira simpatia da própria Espanha, né? E a atitude do governo alemão deixou todo mundo de cabelo em pé. Inclusive, lembrando que a Espanha, por exemplo, tem a eleição marcada para o final do ano e o partido Podemos, que se coloca também como anti-planos de austeridade, está bastante bem cotado nas intenções de voto, né? Igualmente, o Reino Unido tem um plebiscito para 2017 sobre a sua permanência na própria União Europeia. Há uma outra notícia que vem correndo o mundo também, que é a reabertura das embaixadas dos Estados Unidos e de Cuba, respectivamente em Havana e em Washington, depois que as relações estiveram rompidas desde 1961. E existem também alguns contenciosos, digamos assim, entre os dois países, porque existem reclamações por ressarcimento em ambos. Nos Estados Unidos, existem reclamações de exilados cubanos que querem ter suas propriedades que foram confiscadas ressarcidas, e também de empresas como a Coca-Cola, Colgate, Palmolive, não é? A própria ITT também, num valor que se calcula em torno de 8 bilhões de dólares. Já Cuba tem reivindicações de um prejuízo provocados, entre outras coisas, até pelo embargo norte-americano, no valor de 157 bilhões de dólares. E isso certamente não vai atrapalhar o restabelecimento das relações diplomáticas, mas certamente dará muito pano para a manga nas futuras discussões. Flávio Aguiar, para a TVT, direto de Berlim.